Bem, então hoje a gente vai falar de relação de ordem, né? Então, bem, já expliquei nas aulas passadas. Eu falei de a relação geral, definição, né, de vários exemplos, as propriedades das relações, né, reflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva, e que a gente separa as relações, né, as principais relações que a gente estuda são as relações de ordem e as relações de equivalência. Aí eu já falei das relações de equivalência, né, que são as reflexivas, simétricas e transitivas. Falei das classes de equivalência, e aí em breve a gente vai fazer, né, uma aula só de exercício, tá? E aí hoje eu vou estar falando da relação de ordem, tá? E aí após a relação de ordem a gente faz uma aula de exercício, tá? Para exercitar bastante a equivalência e ordem. Depois a gente fala de as funções. A gente entra na parte das funções e a gente encerra essa partezinha. Então, bem, gente, a relação de ordem, né, seguindo aquelas propriedades lá de relação, ela pega três relações daquelas, três propriedades daquelas de relação, tá? Que é ela ser reflexiva, antissimétrica e transitiva, né? Igual consta aqui no livro, tá? E aí, bem, a ideia da relação de ordem é estabelecer, é ordenar os conjuntos mesmo, tá? Estabelecer uma ordem. Na relação de equivalência, vou até colocar aqui, né? Aqui, relação de ordem, tá? Na relação de equivalência, o protagonismo estava girando em torno do igual, né? Que é o grande exemplo da relação de equivalência, né? Que é a igualdade. No fundo, a relação de equivalência, ela é uma generalização do nosso conceito de igualdade, né? Que trabalha a reflexividade, que, né, uma coisa é igual a ela mesma, né? Qualquer que seja a coisa, né, o elemento de x. Se A é igual a B, isso implica que B é igual a A, né? E que é reflexiva, simétrica e transitiva, tá? Que se A é igual a B, né, e B é igual a C, aí a coisa transita, né? O B serve de transição do A para o C, e o A vai ser igual a C, tá? A relação de ordem, né, o protagonismo agora gira em torno disso aqui, ó, de ordenar, né, que é a ideia do menor igual, tá? Então é generalizar esse conceito aqui para o que a gente chama de relação de ordem, tá? Por exemplo, nos números naturais, a gente tem a ideia, né, nos números reais, nos inteiros, nos racionais. Nos números reais, em geral, a gente tem um ordenamento dos números, né? A gente consegue comparar os números dizendo que um número é menor ou igual que o outro, tá? E essa relação do menor igual, ela tem a propriedade, né, que uma coisa é menor ou igual a ela mesma, tá? Qualquer que seja a coisa pertencente a um certo conjunto X, né? E, de novo, a gente estabelece relação de ordem sobre um conjunto, tá? Relação de ordem sobre um conjunto, tá? Um conjunto. Então, a gente vai trabalhar a relação de ordem de x em x. Então, é sobre um certo conjunto x. E aí é aqui que eu me refiro, né? Que você pega um conjunto não vazio, estabelece, né, uma relação entre os elementos deles. Para ser de ordem, essa relação tem que ser reflexiva, tá? Então, reflexiva, né? Ela tem que ser antissimétrica, tá? E aqui, esse aqui é o símbolo universal, né, para a relação de ordem, tá? Mas uma relação de ordem específica, você pode estar chamando ela de R também, tá? Né? Dando R ou S usando uma letra, né, para representar uma relação de ordem. E aí, ela é reflexiva, ela é antissimétrica, ou seja, se A é menor ou igual que B, tá? E B é menor ou igual do que A, isso implica o quê? Que o A é igual a B. Tá bom? E aí, esse igual aqui, né, é o igual mesmo, né? É o símbolo de identidade mesmo, né? Não é um símbolo de relação de equivalência, né, geral, não. É igualdade mesmo. Então,
né? Se A está relacionado com B e B está relacionado com A, então o A é igual a B. Isso aqui a gente chama de antissimetria, né? Ela é antissimétrica. Antissimétrica. Tá bom? E ela é transitiva. Então, a diferença entre a equivalência e a ordem, ela está aqui, né? Que essa daqui ela é simétrica. Simétrica. Elas compartilham da reflexividade e da transitividade. Ela é reflexiva, a de ordem ela é antissimétrica e vai ser transitiva também, né? Que se A é menor ou igual do que B e B é menor ou igual do que C, isso implica que o A vai ser menor ou igual do que C. Tá? Isso aqui é transitividade. É transitivo. Beleza? Isso aí é uma relação de ordem. Então, toda relação sobre um conjunto que satisfaça essas três propriedades, a gente diz que é uma relação de ordem. E aí o símbolo universal é esse aqui, tá? Mas a gente poderia estar, mesmo, né, não usando esse símbolo, né, você pode ter uma relação R, né? Lembrando que uma relação é um conjunto de pares ordenados, né? E isso aqui significa um par ordenado, né? Isso aqui, ó, né, o A ser menor ou igual do que A, eu estou querendo dizer que de repente a relação ela é uma relação R, né? Isso aqui eu estou querendo dizer que o A pertence à relação R. Tá? Então, uma relação ela poderia ser estabelecida assim, ó. A está relacionado com A, né, para todo A pertencente a X, né? Se A está relacionado com B e B está relacionado com A, isso implica que A é igual a B, tá? E aqui A relacionado com B e B relacionado com C, isso vai implicar que o A está relacionado com C. E aí essa relação aqui, ela seria uma relação de ordem, tá? E aí, gente, exemplos de relação de ordem é o nosso menor igual, tá? Então, a relação de ordem, gente, geralmente a gente fala que ela é uma relação de ordem... aliás, as relações de ordem, elas se dividem em dois tipos, as de ordem parcial e a de ordem total. Aí eu vou estar explicando, né, para vocês o que significa isso, dentro de exemplos, tá? Exemplos aqui, ó. Tá? Exemplos, eu vou pegar eu vou pegar um conjunto X aqui, ó. Por exemplo, um conjunto X igual a esse conjunto 1, 2, 3. Tá? Aí eu vou pegar aqui o conjunto das partes de X, que é o conjunto de todos os subconjuntos de X. Então a gente começa pelo vazio, né? E termina com o próprio X, né? Que ele é um subconjunto dele mesmo. Esse aqui é um conjunto que está contido em X que não tem nenhum elemento. E esse aqui é o que tem todos os elementos de X, que é o próprio X. Aí tem aqueles que tem um elemento. Eu vou listar eles aqui, ó. Né? Tem que é o 1, 2 e 3. Tem aqueles que tem dois elementos. Vou botar aqui o 1, 2, né? 1, 3 e o 2, 3. E tem, finalmente, aqueles com três elementos, que trata-se de um só, que é o x. Tá? Então, esse conjunto das partes aqui, ele tem 8 elementos, que é justamente 2 elevado a 3. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui com x. Certo? Então, recordando vocês, né, que o cardinal das partes de um conjunto é 2 elevado ao cardinal de x aqui. Ó. Então, tem esse conjunto. Nesse conjunto aqui, gente, a gente pode criar uma relação de ordem, que é a relação de inclusão. Tá? Então, esse nosso conjunto, observem, gente, que mesmo aqui na nossa... Como eu falei aqui, ó, a gente estabelece uma relação de ordem sobre um conjunto X. Não significa que a gente tem que chamar todos os conjuntos de X. Tá? Porque o que eu vou estar fazendo aqui, ó? O X é esse conjunto, tá? Mas eu vou estabelecer uma relação de ordem sobre esse conjunto aqui, ó. Tá? Ou se vocês quiserem, eu vou chamar esse conjunto aqui de A, tá? Para não confundir, tá? As partes de A, tá? E é como se essas partes de A é que eu vou tomar como X aqui para colocar a relação de ordem nos elementos de X, que são conjuntos, tá? Que é a relação de inclusão. Tá? Então, sobre esse conjunto das partes, né, do conjunto A, então aqui a gente pode até esquecer o A agora, tá? Pode esquecer o conjunto A. Eu vou estabelecer o seguinte, ó, né, o nosso X aqui, ó, eu vou dizer que dois elementos estão relacionados, então
A relação sobre P de A é o seguinte: A está relacionado com B quando A está contido em B. Tá bom? Isso aqui é uma relação de ordem. Tá? Eu vou provar para vocês que isso aí é uma relação de ordem. Que, no geral, é a inclusão. Tá? Então, qualquer conjunto de conjuntos, você pode usar a inclusão, né, para definir uma relação de ordem nesse conjunto. Tá? No caso aqui, eu estou estabelecendo uma relação de ordem aqui dentro. No fundo, gente, isso é no geral, né? A inclusão ordena conjuntos. Né? Você pode comparar conjuntos. O problema aqui é que você não pode comparar todos os conjuntos. Tá? Mas vamos aqui primeiro provar que isso aqui é uma relação de ordem. Qualquer que seja um desses conjuntos, ou qualquer conjunto, vale isso aqui. Ó. Um conjunto ele tá contido nele mesmo. Né? Qualquer que seja A, né? Eu vou, como eu chamei de A ali, ó, eu vou chamar esse cara aqui de, vou chamar de Y, tá? Vou chamar de Azinho mesmo, né? Eu vou estar representando conjuntos por letra minúscula, não tem problema também. Então, A está contido em A, né? Qualquer que seja A pertencente ao nosso X aqui, ó. Beleza? Então, aqui um conjunto sempre está contido nele mesmo. Tá? Se um conjunto A está contido num B, e B está contido em A, né? O que é que a gente sabe? Que a dupla inclusão, né, entre conjuntos implica que na igualdade entre eles por definição. Isso é a definição inclusive de igualdade de conjuntos, né? É o axioma da identidade. Tá? Né, isso aqui é antissimetria, né? É antissimétrico a inclusão. E ela é transitiva, né? Se um conjunto A está contido no B e um B está contido no C, isso implica que o A está contido no C. Tá? Então, a relação de inclusão ela é um clássico aí de exemplos de relação de ordem. E aí, esses conjuntos aqui, eles ficam ordenados. Tá? O problema é o seguinte, é que essa ordem aqui ela é parcial sobre esse conjunto. E aí eu quero que vocês aprendam agora o que é ordem total e parcial. Tá? A ordem total é quando dois elementos quaisquer, né, de um conjunto que você está estabelecendo na ordem, eles podem ser comparados. Tá? É quando um conjunto é totalmente ordenado quando o A está relacionado com B ou o B está relacionado com A. Ou seja, A é menor ou igual que B, vamos dizer assim, ou B é menor ou igual do que A. Isso é ordem total. Porque uma relação ela pode ser de ordem, mas dois elementos podem... você pode não comparar dois elementos. Exemplo concreto, aqui, ó. Por exemplo, esse conjunto ele é comparável com esse. A gente pode dizer que ele é menor ou igual do que esse. Ele está incluído nesse aqui, ó. Tá? Né? Inclusão, porque os elementos dele são elementos, né? Todo elemento de cá é elemento daqui, ó. Outro exemplo, ó, esse conjunto aqui, ó, é menor ou igual do que esse, né? No sentido de que a inclusão ela estabelece, né, dá uma hierarquia entre os elementos, né? Tipo uma ideia de menor ou igual, ó, tá? Que é a inclusão. Só que esses dois aqui, por exemplo, ó, esse conjunto e esse aqui, ó, eles não são comparáveis, né? Nem esse conjunto está contido nesse, nem esse está contido nesse. Então, a gente não pode dizer que esse é menor do que esse ou que esse é menor do que esse. Tá bom? Então, isso aí é uma ordem parcial. Então, a relação de inclusão nem sempre ela é uma ordem total num conjunto de conjuntos, porque nem sempre todos os elementos são comparáveis. Tá bom? E a gente pode até pegar esse conjunto aqui, ó, né, e fazer aqui a gente nem precisa de setas, tá? A gente pode fazer ligações de baixo para cima para estabelecer a ordem, né? Como que os elementos estão ordenados aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês, ó, por exemplo, o vazio aqui, ó, olha só um diagrama aqui, ó, o vazio, deixa eu estar usando aqui, ele é menor do que todo mundo, né? Ele está incluído em todo mundo. Então, ele está incluído... Bem, é reflexivo, tá? Então, geralmente a relação de ordem, a gente não coloca setas, a gente coloca uma hierarquia de baixo para cima, para dizer o que está acima é maior do que está embaixo, né? O que está ligado de baixo para cima e a coisa vai crescendo. Então, e vale a transitividade, né? Então, por exemplo, o vazio, ele está contido aqui já é reflexivo, então só vou
compará-lo com esse aqui, ó, com o 1, com o 2, com esse 3 aqui, ó, tá? Vou botar aqui, ó, a setinha assim, beleza? Né? Depois vem os conjuntos com dois elementos, que são esses aqui, ó, que são o 1, 2, né? O 1, 3, esse conjunto, e o 2, 3. E o 2, 3, tá? Então, esse cara está contido aqui. Então, esse aqui é menor ou igual do que esse. Esse está contido aqui, tá? Esse não está contido aqui, ó, né? Mas esse aqui já está, ó, tá? Vou colocar... Bem, esse está contido aqui, esse está contido aqui, e esse 1 está contido aqui, ó. Beleza? E aí, observem que aí o 2 está contido aqui também. Certo? Foi. Uma ideia de tamanho. Bem, isso aqui são... eu só estou indicando, né, que esse está acima desse e está acima desse. Mas ele não está acima do 1. Tá? E aí tem um X aqui em cima, né? Que é o 1, 2, 3, ó. Que está acima desse, desse e desse. E pela transitividade, né? Então, o vazio está contido aqui, esse está contido nesse, esse está contido nesse. Então, esses caminhos de baixo até chegar em cima aqui, ó, estabelece uma hierarquia entre os elementos. E, por exemplo, esses dois elementos aqui, eles não são comparáveis, ó, tá? Né? Um não é maior do que o outro e vice-versa. Tá? Esses dois elementos aqui, ó, tá bom? Então, a gente pode dizer que o vazio está contido em todo mundo, ó, porque a partir dele você chega em qualquer lugar, ó. Ok? Né? E onde você chega para cima, eu estou supondo a transitividade, porque se esse está contido nesse, esse está contido nesse, então esse está contido nesse aqui, ó, né? Ele está lá para cima. Beleza? Esse 2, 3, gente, nessa notação, mesmo ele estando acima do 1 aqui, ó, ele não é maior do que esse 1 aqui, ó. Tá? Então, o acima nem sempre indica, é só uma questão de organização, que é maior. Significa, se você caminha até ele, né, se você chega até lá, é maior. Então, não tem um caminho para eu sair do 1 aqui, ó, subindo, né, porque eu poderia caminhar aqui, ó, chegar aqui, ó. Aí você fala, professor, não tem como sair daqui? Não, você tem que sair de baixo para cima. Desse nível para cima, você não consegue chegar no 2, 3. Tá? Então, o 1 ele é menor do que esse, e não é comparável com esse aqui, ó. Tá bom? E assim vai. E é assim que a gente acaba utilizando esse diagrama aí de segmentos. Tá bom? E aí, gente, esse conjunto aqui, ele é um conjunto que a gente diz que ele é parcialmente ordenado. Tá? Por exemplo, se a gente pega só esse caminho aqui, ó, imagina que eu pegue um conjunto X, ó, que seja só o vazio, seja esse conjunto aqui 3, tá? O conjunto 2, 3 e o conjunto 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Tá? Tem 1, 2, 3, 4. Se a gente trabalha só com esses 4 conjuntos, tá? A relação de ordem, ela é total. E aí o nosso diagramazinho aqui ficaria assim, ó, o vazio, ele é menor do que o 3, que está contido no 3, que por sua vez está contido no 2, 3, né? Que por sua vez está contido no 1, 2, 3. Tá? E a relação é assim, ó, ela é linear, né? Seguida, ela forma uma linha. E aqui, quaisquer dois elementos, eles são comparáveis. Ó, esse é maior do que esse é maior do que esse é maior do que esse, esse é maior do que esse é maior do que esse é maior do que esse. Tá bom? Então, a gente diz que esse conjunto aqui ele é totalmente ordenado. E a ideia da ordem total é isso, ó, é montar uma fila, né? É alinhar todos os elementos do conjunto e estabelecer uma ordem entre eles. Tá bom? Então, um diagrama do conjunto totalmente ordenado é tipicamente... Bem, eu estou fazendo de baixo para cima, isso poderia estar da esquerda para a direita, né? Eu poderia ter feito um desenho assim, ó, tá? Botado vazio aqui assim e fazendo as conexões aqui, ó, né?
da esquerda para a direita. Então, de alguma forma, você ordena, né? Você coloca no papel. Isso aqui é uma tipografia só, né? Uma forma de você escrever para estabelecer a ordem. Mas a ideia da ordem total é isso, gente. É colocar os elementos assim, ó, alinhados, né? E que isso siga indefinidamente, né? Se o conjunto for infinito. Que é o que acontece com os números naturais, por exemplo. Tá? Os números reais, né? Apesar de que os reais a gente não consegue fazer uma linha assim, né, alinhar os conjuntos, que a gente não consegue enumerar, né, os reais. Isso é uma questão já burocrática que a gente vai aprender lá para frente, tá bom? Mas os naturais, os inteiros, a gente consegue colocar numa fila assim infinita, tá? Justamente dizendo que esse é menor do que esse, que por sua vez é menor do que esse, que por sua vez é menor do que esse, e assim sucessivamente. E não fica ninguém de fora, tá todo mundo alinhadinho ali, ó, né, nessa ordem total estabelecida, tá? Então, isso aqui é um exemplo de ordem, tá? Um exemplo clássico de ordem que a gente tem, né? Então, temos aqui o primeiro exemplo, que é o menor igual de números, tá? É o menor igual de números. A inclusão, né, que eu acabei de dar o exemplo, né? Em geral, sobre qualquer conjunto é uma relação de ordem. Uma outra relação de ordem, né, que eu não posso deixar de estar falando aqui para vocês é a divisão, tá? É ser divisor de um número, né? Porque, então, posso estabelecer aqui, tomar x como sendo os naturais, e nesse conjunto dos números naturais eu estabeleço a seguinte relação. Eu vou dizer que um número A está relacionado com B quando A divide B. Divide B. Tá? A dividir é ser um fator de B, né? Ou que B é um múltiplo de A. E o que significa A divide B? Significa que B ele pode ser escrito como A vezes um certo N, né? Para algum N pertencente aos naturais, tá? Então, isso é dividir. Então, isso aqui é uma relação de ordem também, tá? Inclusive, ela tem um símbolo próprio, tá? Que é o símbolo que a gente indica assim, ó, a gente diz que A divide, é uma barrinha na vertical, A divide B, tá? É a notação, né? Isso aqui é a notação oficial, tá, gente? Inclusive, se usa isso no mundo todo, tá? Então, isso aqui estabelece uma ordem entre os números, tá? Porque um número dividir o outro cria uma noção de que ele é menorzinho, tá? Né? De menor igual. E essa relação é de ordem, né? Por quê? Porque um número, ele divide ele mesmo, né? Ele divide ele mesmo, porque o da direita é múltiplo da esquerda, né? Tá? Isso para todo A pertencente aos naturais, né? Pois, eu vou botar a justificativa aqui, ó. Pois o A, né, qualquer número, é múltiplo dele mesmo, é A vezes 1. Né? O da direita tem que ser um múltiplo da esquerda, tá? E vale isso aqui, ó, né? Olha, bem, se A divide B e B divide A, isso aqui nos números naturais, tá? Implica que A é igual a B, beleza? E a gente tem também que se A divide B e B divide C, isso implica que o A divide C, tá? Esse aqui, ó, isso aqui é pois o que, ó? Se A divide B, significa que B ele é um múltiplo de A, é um A vezes M. Se B divide A, significa que o A, ele por sua vez, ele é um múltiplo de B, ó, né? Ele é um B vezes um N, tá bom? E aí a gente, né, se a gente substituir esse A aqui, ó, a gente fica que o B ele vai ser um múltiplo, vai ser B vezes N vezes M, tá? E a única forma bem, a gente vai aprender que vale a lei do cancelamento aqui nos números naturais, tá? Então, isso aqui vai implicar que, bem, essas duas coisas implicam isso, que por sua vez vai implicar que o 1 vai ser igual a N vezes M. E isso vai implicar o seguinte, que a única fatoração do 1 nos números naturais, a gente vai provar isso aqui também, tá? Isso aqui a gente vai provar, essa lei do cancelamento,
que a gente não sabe ainda, e no futuro a gente vai provar, né, que a gente ainda vai estudar a teoria dos números, de que essa fatoração nos naturais só é possível quando n é igual a m, que é igual a 1. Tá? Então, se m é igual a n, que é igual a 1, você coloca 1 aqui e a vai ser igual a b. Ó, tá? E aí, coloca 1 aqui, o a vai ser igual a b também, né, em ambos casos aqui. E aí isso vai implicar que a vai ser igual a b, tá bom? Isso aqui só justificando aqui essas coisas que eu estou colocando aqui. Observem que essa implicação aqui, ó, nos inteiros é falsa, né? Porque para dois números multiplicados dá 1, o n pode ser menos 1 e o m pode ser menos 1 também, tá? Ou seja, por isso que eu escolhi os naturais, que dentro dos naturais a divisão ela é uma relação de ordem, tá? Isso aqui é mais fácil, né? Esse aqui, ó, pois isso aí vale porque se B é múltiplo de A, né? Então, se B é um A vezes M, né? E C é o múltiplo de B, é um B vezes um N, né? É só você substituir esse B aqui, ó, né? Isso implica o quê, ó? Que o C vai ser o B, né? Que é A vezes M vezes o N, tá? Aí, como a propriedade é associativa, né? Você pode associar isso aqui vai ser A vezes esse número, ó, M vezes N, tá? Como são dois números naturais, o produto de natural dá natural, tá? Então, isso aqui é múltiplo de A, né? Isso implica que o A é um divisor de C, divide C também, tá bom? Então, fica aprovada aí essa coisa da relação de ordem. Então, a divisão, né? Então, ser divisor, né? A divide B, é uma relação de ordem parcial, tá? Porque tem números naturais, por exemplo, o 2 e o 5, né? O 2 não divide 5 e o 5 não divide 2. Então, eles não são, né, comparáveis do ponto de vista, gente, da divisão. Então, o 2 nem é menor do que 5 e o 5 nem é menor do que 2, tá? Eu não estou me referindo à ordem, a gente sabe que 2 é menor do que 5, né? Na ordem natural dos números, tá? Na ordem dos números, que é menor ou igual, vamos colocar aqui assim, tá bom? Né? Porque nos naturais tem essa ordem aqui, ó, tá? Que ordem é essa, né? Inclusive a definição né? Essa ordem, né? Por exemplo, essa ordem da divisão, o 5 e o 2, um não é menor ou igual do que o outro, nesse sentido, né, de que um não divide o outro em 5 e 5 não divide 2. Se por acaso você quisesse chamar o símbolo de divisão sem ser a barra, usar uma coisa desse tipo, tá, que é quase que proibido, né, porque isso aqui já é usado para a ordem canônica nos números naturais, né, que é o que eu vou apresentar agora para vocês. Se você resolvesse representar essa divisão por isso, aí o 2 não ia ser menor ou igual do que o 5 e o 5 não ia ser menor ou igual do que o 2. Então, eles não seriam comparáveis, né? Mas a gente sabe que o 2 é menor do que o 5, né? Ou menor ou igual, tá bom? Aí eu vou estar explicando para vocês o que é, né? O que é esse menor ou igual dos naturais, né? Por que o 2 é menor ou igual do que 5? Porque nos naturais a gente define uma soma, né? Ele é um conjunto que nasce com uma soma e com um produto, tá? A gente estabelece, né, uma soma e um produto nos naturais. E a gente, e nesse caso aqui, ó, a gente diz o seguinte, ó, eu tenho que explicar para vocês os naturais para mim, o que é que ele é. Como a gente vai usar para contar, os naturais para mim é 1, 2, 3, 4, 5, excessivamente, tá bom? Ele não inclui zero, tá? Se eu quiser incluir o zero, eu vou deixar explícito aqui que é os naturais união com o zero, tá? Esse conjunto aí, tá bom? Aí o que acontece, gente? A gente estabelece a relação seguinte, que é a relação de ser menor, tá? Então, nos naturais a gente diz que A é menor do que B quando o seguinte, ó, quando existe um N pertencente aos naturais, tal que, né? Tal que o B, ele vai ser o A mais N, ó.
tá? Beleza? Isso é a relação do menor, né? Aí está definida, é a primeira definição. A segunda, isso aqui não é uma relação de ordem, tá? Porque ela não é reflexiva, tá? Porque como eu tirei o zero dos naturais, não tem zero nos naturais, tá? Se por acaso, né? Vamos estabelecer a seguinte coisa aqui. Eu vou botar o zero aqui nos naturais, tá? Se eu considero os naturais com zero, eu defino isso aqui, ó, direto, tá? Então, eu estou dizendo, ó, os naturais têm o zero, tá? E aí eu vou dizer aqui, ó, o A é menor ou igual do que B, quando existe um N, aí o zero está incluído aqui, né, tal que o B vai ser igual a mais o número natural. Aí, essa relação aqui agora, sobre os naturais começando com zero, ela é uma relação de ordem, tá? Então, definição aqui, ó, tá? Definição. Isso aqui, né, vou botar aqui entre aspas aqui, né? Então, essa relação é de ordem, tá? Aí tem que ter o zero, tá? Por que tem que ter o zero? Porque aí ela é reflexiva, né? Porque aí, olha só, ela seria reflexiva porque qualquer número é menor ou igual do que ele mesmo, pois o quê, ó? Pois a gente consegue escrever o lado direito como sendo o lado esquerdo, que é ele mesmo, mais zero, né? Vale isso aqui, ó, tá? Ela é reflexiva. E aí ela é simétrica também, ó. Ela é antissimétrica, né? Porque se A for menor ou igual do que B e B for menor ou igual do que C, né? Isso implica o quê, ó? Vamos ver, ó. Vou fazer a prova aqui para vocês. Bem, se o A é menor ou igual do que B, então o B, isso aqui implica, né? Que o B vai ser o A mais um certo N natural, né? O B ser menor do que o C, isso aqui implica que o C vai ser o B mais um número natural, M aqui, ó, tá? Então, né, aí eu vou pegar, bem, se C é B mais M e B é A mais N, então eu posso pegar esse A mais N e colocar aqui, ó. Daí o C vai ser o quê, ó? Ele vai ser o A mais N, né, mais M, tá? E aí o C seria o quê, ó? Que por sua vez isso é igual, aí se você associa aqui, ó, é A mais N mais M, né? Isso aqui é um número natural. E aí o C seria maior ou igual do que A, porque ele é A mais alguma coisa, tá bom? Então, o zero ele entra aqui só para dar reflexividade, tá bom? E ela é transitiva também, né? Ela vai ser transitiva, né? Por quê? Porque se A é menor ou igual do que B e B é menor ou igual do que C... O que eu fiz aqui? Ah, não, eu provei a transitividade aqui, né? Aqui eu provei a transitividade, gente, desculpa. Eu estou chamando isso aqui de antissimetria. Isso aqui é o transitivo, tá? E aí, isso aqui implica, né, o CA mais alguma coisa, implica que o C é de que o A é menor ou igual do que C. Então a gente provou a transitividade. Eu queria provar a antissimetria. Vou provar a antissimetria agora, né? Se A é menor ou igual do que B e B é menor ou igual do que A, né? O que é que isso implica, né? Isso implica o seguinte, ó, A ser menor ou igual do que B, o B é A mais alguma coisa, mais M. Isso aqui, isso ser menor ou igual do que A significa que A, ele é o B mais alguma coisa, tá? Tá o N. E aí eu substituo aqui, ó, daí o A seria igual a B, que é A mais M, mais N, tá bom? E aí a gente, né, aí tem a lei do cancelamento, tá? Que a gente não sabe, né? Não viu ainda, mas lá pra frente a gente vai ver que vale, a gente pode, né? Como tem um elemento dos dois lados, a gente pode cancelar isso aqui. Isso implica que M mais N é igual a zero, tá? E aí também a gente vai provar no futuro que dois números naturais que somados dão zero, isso implica que M é igual a N, que é igual a zero, tá bom? Os dois são nulos. Então, ou seja, se isso aqui é zero, A é igual a B. É zero aqui também, A é igual a B. Então, isso implica que A é igual a B. Tá bom? Que é o que a gente queria. Então, ela é antissimétrica. E aí, esse menor igual, que eu acabei de definir aqui, ó, tá? E, né, que está definido a partir de uma soma aqui, é a ordem canônica dos naturais, tá? Então, né, quando, né,
você estabelece a ordem nos naturais, é assim. E o que seria a ordem nos números inteiros? É a mesma coisa, tá? Né? Então, e cada conjunto, essa ordem aqui, gente, esse mesmo símbolo, ele vai mudando de um conjunto para o outro, tá? Então, essa ordem nos naturais é uma coisa, nos inteiros, apesar de usar o mesmo símbolo, é outra definição, tá? É outro conceito, né? Então, eu vou estar tomando aqui, ó, no nosso caso algébrico, e para facilitar aqui a nossa vida, né, eu vou estar tomando os naturais com o zero, tá? 0, 1, 2, aqui, eu vou estar tomando o zero, né? Okay. Vocês vão ver que em matemática, uma hora a gente tira o zero, coloca o zero nos naturais, porque quando é para fazer contas algébricas assim, interessa esse elemento neutro da soma aqui, ó, aí a gente coloca o zero nos naturais. Quando os naturais é usado para contar, para montar fila, essas coisas, a gente tira o zero. Aí a gente trabalha só com 1, 2, 3 para frente, tá? Nesse caso aqui eu vou trabalhar com o zero, eu até indico, eu costumo indicar assim, ó, que ele tem um zero ali, ó, tá? Os naturais com zero. Então, por exemplo, nos inteiros, eu vou tomar x como sendo os números inteiros. Como é que eu estabeleço uma ordem nos inteiros? A gente diz o seguinte, que A é menor ou igual do que B, tá? Quando isso aqui são números inteiros, tá? Quando o B ele for igual ao A mais um N, esse N pertencente aos naturais ali, ó, podendo ser o zero. Entenderam? E aí, isso aqui é a definição do menor igual nos inteiros. Observe que, de certa forma, coincide, né? Apesar de que aqui não é os inteiros que entram aqui, ó, tá? E nos reais a ordem é diferente ainda, porque a gente define, né, um conjunto lá de números positivos, que existe um conjunto, né, dos números positivos e tem um conjunto dos números não negativos, que é os positivos com zero. Então é bem diferente, apesar de que usa o mesmo símbolo, tá? E esse símbolo aqui, ó, quando restrito aos números inteiros, aos números naturais, esse aqui generaliza a definição anterior, tá? Cadê aqui, ó? Ah, não, tá aqui atrás, né? Então, essa definição é uma generalização dessa aqui, ó. Dessa aqui para os naturais. Tá bom? E aqui a gente pode botar um zerinho aqui, ó. Tá bom? Isso aqui generaliza. E aqui a gente define a ordem dos números reais, é uma generalização dessa aqui também, tá? Dos números inteiros. Só que os números reais a gente precisa definir o que seriam, né? Inclusive isso faz parte da definição dos números reais, que é ter um conjunto de números positivos. Então ele nasce com uma propriedade que é o conjunto de números positivos que é fechado, né, para a soma e para o produto, tá? Então tem uma burocraciazinha aí. Mas apesar de ser o mesmo símbolo, são coisas diferentes, porque são relações diferentes que estão definidas em conjuntos diferentes, né? Então tem mais pares ordenados e tal. Mas se você restringe, né, a certos, né, a um certo subconjunto, uma é a generalização da outra lá, como se uma relação tivesse contida na outra, tá? Né? Olhando para elas como um conjunto de pares ordenados mesmo, né? Tá bom? Então, isso aí são alguns exemplos de relação de ordem. E a ordem, gente, ela vem para ordenar os elementos, né? Para dizer, e essa ordem aqui é total, tá? Isso aqui é uma relação, isso aqui, ó, é ordem, né? Tá? Isso aqui é uma relação de ordem total. Tá? Né? Professor, Oi. e se você não considerar o zero como um natural, qual seria a segunda definição do... Ah, boa. É uma burocracia muito boba, tá? Eu vou tá falando aqui para você. É só burocracia de resolver o problema da reflexividade. Ó. Quer ver? Pensa comigo. Se os naturais ele é assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Que inclusive no curso de análise a gente adota os naturais, né? Porque lá ele é usado mais para contar. É do 1 para frente. Tá? E aí o zero ele entra como um número inteiro. Tá? Ele já não faz parte aqui. Aí a gente definiria assim, ó, a gente primeiro define a relação de
essa relação, eu vou definir a relação de ordem N aqui, tá? Primeiro a gente define o que é A ser menor do que B, e aí sim, ó, A ser menor do que B, né, significa o seguinte, que o B, vou botar aqui, significa que o B, ele é A mais um certo N, né, com esse N pertencente aos naturais. Beleza? Então, exatamente, você pega o A, né, então existe um número natural que soma o A para dar o B. Observe que, no mínimo, isso aqui é 1. Né? Esse cara é 1. Então, essa relação ela não é reflexiva. Ela não é reflexiva. Tá? E aí, a segunda coisa que você fala é o seguinte, né? Para ser uma relação de ordem. Então, a gente já definiu o que é ser menor, aí a gente vai definir agora o que é ser menor igual. Né? Então, A é menor ou igual a B quando A é menor do que B ou A é igual a B. Olha só, viu? Né? Aí a gente consegue estabelecer uma relação de ordem, aqui é meio forçado, né? Ou seja, o menor ou igual é exatamente a forma como, às vezes, a gente aprende, né, lá na escola, que significa que é menor ou igual. Né? É menor ou igual. Porque a igualdade, ela é um conceito que a gente consegue estabelecer sem a necessidade do zero. Tá? E esse símbolo aqui a gente estabelece somando coisas, né, que não são zero ao A para chegar no B. E aí essa relação aqui é de ordem. Essa daqui não é, porque ela não é reflexiva. Essa daqui, ela não serve lá para o outro, né, com o zero. E aí a gente vence a burocracia do zero assim, ó. Tá? A gente consegue, nesse conjunto aqui, os naturais sem o zero, estabelecer uma relação de ordem nele. Tá? Beleza? Bem, aí essa ordem aqui ela é ordem total, tá? E aí quaisquer dois elementos eles podem ser comparados assim. Tá? Aí, isso aqui vai ser reflexivo, né? Vai ser antissimétrico e transitivo. Então vou deixar aqui, ó. Pense aí, ó, um exercício para vocês, né? Verifique, tá? Verificar que esse menor igual aí, ó, é de ordem. É de ordem. Tá bom? É uma relação de ordem. Então fica isso, gente. Bem, e a relação de ordem, ela é para trabalhar com números mesmo, tá? Então, pouquíssimas coisas a gente... Aliás, o maior ambiente da relação de ordem é a ordem natural dos números, tá? Essa ordem que a gente conhece dos racionais, dos inteiros, dos naturais, dos reais, tá bom? E aí, gente, né, inclusive o principal curso, né, um dos principais, né, uma das principais disciplinas, né, do curso da matemática é o curso de análise. Lá a gente estuda, né, as relações, as funções, né, com os números reais. Tá? E aí a gente precisa, né, entender bem como é que funcionam os números, essa ordem aqui que a gente tem dos números. E aí lá a gente acaba lidando muito com essa questão da ordem nos números. Tá? E para a gente entender, existe um dicionáriozinho que envolve a relação de ordem, tá? Que é você... E aí eu vou estar usando, né, nada melhor do que a gente usar os próprios números para isso, tá? Vou usar os naturais, os inteiros, os racionais e os reais, com as ordens canônicas que a gente já está habituado, né, de saber. Por exemplo, que o 2 é menor que 8, que o raiz de 2 é maior do que 1. Essa ordem, né, que a gente aprende na escola tudo e tal, isso é uma relação de ordem mesmo, no sentido que a gente está vendo aqui, ó. E é usando essas relações que a gente vai dar os nossos exemplos e criar uns conceitos, né, exercitar uns conceitos, tá? Que é, por exemplo, a ideia de maior, né? Porque quando a gente estabelece ordem, né? Por exemplo, eu posso pegar aqui um conjunto X, é igual a população do Brasil, ó, né? A população aqui, ó, né? A população do Brasil, ó. O conjunto de... A população do Brasil tem esse conjunto. Estabelecer uma ordem. Eu vou dizer que um número é menor ou igual do que o outro quando
a altura de A for menor ou igual que a altura de B. Beleza? Né? Que é comparar duas pessoas pela altura mesmo, né? Usar a altura. E aí, gente, isso é uma relação de ordem. Isso ordena, isso ordena as pessoas. Aí a pergunta é, ordena, gente? Né? Parece que é uma relação de ordem, né? Então, tomar um exemplo, então, aqui só tem um detalhe em você ordenar, né, uma população, que é o seguinte, que, bem, uma pessoa, gente, ela tem uma altura menor ou igual que a altura dela mesma. Tá? O único problema aqui é o seguinte, que eu estou me referindo a pessoas, tá? Eu não estou me referindo a números. E aqui a gente se depara, então, eu usei a altura das pessoas, tá? Observe que o nosso conjunto são pessoas aqui, ó. Pessoas, né? Não são números, são pessoas. E onde eu estou querendo chegar com isso? Que por causa de ser pessoas, a gente não está trabalhando com números, e eu usei números para ordenar essas pessoas, eu não estou ordenando, na verdade. Tá? Eu não estou colocando as pessoas numa escadinha, dizendo que todo mundo está, né, ordenada, né, formando uma escadinha de altura. Por quê, gente? Porque pessoas com a mesma altura acabam formando um bolsão. Imagina todo mundo que tem 1,50 m. Né? Essas pessoas, né, a escala, né, isso até me lembra aquele negócio da evolução, não tem que ter um macaquinho crescendo. Então, aqui, gente, no 1,50 m vai ter um monte de gente aqui, ó, de pessoas com 1,50 m, né, na mesma altura. Isso aqui, ó, forma um bolsão, é como se fosse uma classe de equivalência. Beleza? Então, e essas pessoas não são iguais. Tá? Então, isso aqui não é uma relação de ordem justamente por isso, porque se uma pessoa tem a altura menor ou igual do que B, né, e o B tem uma altura menor ou igual do que a A, ou seja, né, isso não implica que as pessoas são iguais, porque pessoas diferentes podem ter a mesma altura. Tá bom? Então, isso não estabelece, né, justamente porque eu peguei números, né, os números eles se relacionam aqui, mas eles não obrigam as pessoas a serem iguais. Tá? Então, isso aqui não é uma relação de ordem simplesmente porque ela não é simétrica. Tá? Duas pessoas podem ter a mesma altura, e se elas tiverem a mesma altura, A vai ser a altura de A é menor ou igual que a altura de B, né? E como B tem a mesma altura de A altura de B vai ser menor que a altura de A, e essas pessoas não precisam ser iguais. Tá? Então, realmente, eu não tenho uma escadinha. Mas eu poderia ordenar pessoas por altura? Sim. Se todas as pessoas tivessem alturas distintas, aí seria uma relação de ordem sobre um conjunto, sobre esse conjunto. Então, se tivesse um conjunto X, né, com 3 pessoas, P1, P2 e P3, tá? E essas pessoas têm alturas diferentes, eu posso usar a altura para dizer que P1 é menor que P2, menor ou igual, que é menor ou igual que P3. Beleza? Ok? E aí eu ordenaria as pessoas pelas alturas delas. Entenderam aí, gente? Né? Agora, eu vou pegar um conjunto e vou chamar de x', que é a altura, olha só, a altura de P1, eu vou chamar A de P1, tá? A altura de P1, agora isso aqui são números, ó. A altura de P2 e a altura de P3. Ó. Tá? Então, como isso aqui são números, gente, né, esses números eles se ordenam naturalmente pelo conjunto lá dos números reais aqui, ó, tá? No caso aqui racionais, né, dos números racionais. Então, quando a gente trabalha com números, os números, né, quando os números se relacionam assim, um é menor do que o outro, a gente tem a igualdade entre os números. Tá? Agora, quando a gente conecta número a pessoas, ou coisas, né, objetos, qualquer coisa, e vai querer ordenar os objetos a partir desses números, a gente se depara com esse problema aqui, ó, de que os números, eles têm a ordem dos números tem a propriedade de antissimetria, e isso não vai ser levado para os objetos. Tá? Então, é só vocês terem esse cuidado aí de indexar números, né, a coisas, e aí você perde a antissimetria, porque, né,
A ordem dos números não vai obrigar a igualdade das coisas lá. Você, tá bom? Então tem esses detalhes burocráticos aí sobre a questão da ordem. E agora que eu vou estar falando para vocês aqui o... Nossa, isso mesmo, gente. 2 horas já, né? Então eu vou tomar mais um pouquinho aqui do tempo de vocês, gente. Ou então deixo para a próxima aula, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre um dicionário. Eu só vou adiantar o dicionário aqui, ó, tá? Que é o seguinte: quando um conjunto ele está ordenado, né, por exemplo aqui, ó, né, estabelecer um conjunto ordenado aqui, ó. Tá? A gente tem, né, esse aqui é o nosso conjunto X todo, né, que são esses pontinhos aqui, ó. Isso aqui estabelece uma ordem entre os elementos de X, é o nosso X. E aí dentro desse X a gente escolhe aqui um conjunto A, por exemplo. Eu vou escolher esse subconjunto de X aqui, eu vou chamar de A. Tem esses 2 elementos aqui, ó, tá? E aí, gente, essa ordem, eu quero dizer o seguinte: estabelecer o termo que é o menor elemento, né? Porque a ordem quando você ordena, você tem essa coisa do maior, né? O máximo, o mínimo, né? Existe um termo que é novo para vocês, que é as cotas superiores. Então, no caso de A aqui, ó, A, como tem 2 elementos, esse aqui é o máximo, que eu vou chamar de emissão, esse aqui é o elemento mínimo de A, ó, que é o menor elemento de A, tá bom? Por exemplo, esse elemento aqui, ó, de X, né, ele é maior do que o máximo de A, mas não está em A, tá? Que por sua vez é maior do que esse. Então, esse cara aqui é maior do que todo mundo de A. A gente chama isso de cota superior. Eu vou chamar de C1, é uma cota superior de A. É maior do que todo mundo de A. Isso aqui é outra cota superior, né? Vou chamar de C2. Tá? E essas cotas aqui, elas podem ter mínimo. A menor das cotas superiores, isso são termos técnicos, né, que a gente define o que é o supremo, tá? E tem o ínfimo de um conjunto também, que no caso é esse aqui, ó. E assim isso vai enriquecendo um breve dicionário que a gente vai estar treinando, né? E isso é super importante na ordem, porque isso deu um problema, gente, na criação dos números reais, na axiomatização dos números reais, que era justamente o que diferencia os racionais dos reais, tá? É uma questão justamente envolvendo a ordem. Então, né, demorou assim para a matemática fundamentar isso, porque não conseguia literalmente, né, tapar os buracos dos racionais, né? Porque os racionais ele tem os buracos que são os números irracionais, para a gente chegar aos números reais, justamente por causa da ordem, tá? E foi usando a ordem que a gente resolveu esse problema aí de criar os reais a partir dos racionais e tapar esses buracos aí, tanto com o que a gente chama de corte de Dedekind, tá? Quanto a técnica de Cantor lá, de Cantor não, né? De Cauchy, tá? Usando, né, sequências de Cauchy, tá bom? Então a gente vai eu vou estar explicando isso na próxima aula, que é esse dicionário de máximos, mínimos, né, cotas superiores, cotas inferiores, supremo e ínfimo. Beleza? Dúvida, gente? Então, tudo certo. Ah, sim. Eu comentei na aula passada sobre a alteração das datas da prova. Eu estou devendo isso para vocês, eu vou estar repassando para vocês, tá? Ainda essa semana aí, que eu vou ver como o calendário mudou, né? Por conta da pandemia, né? No início do semestre a gente estava com o calendário, depois mudou aí, e aí eu vou estar restabelecendo aí. Então, vou encerrar aqui a nossa gravação.